Olá, boa noite, tudo bem? Esse aqui é o nosso grupo, os Perigotes. Nós estamos fazendo um trabalho sobre física e vamos começar agora o nosso trabalho. Vamos começar falando sobre dinâmica. Corta pra mim, ô Percival. Corta aqui pra mim. Percival, essa noite nós vamos falar. Veja se é possível isso, Percival. Vamos falar sobre dinâmica. Dinâmica, Percival. Quando se fala em dinâmica de corpos, logo se vem à cabeça a imagem clássica de Isaac Newton comendo lá a sua maçã embaixo de uma macieira, quando de repente aquela maçã cai em cima de sua cabeça, passando para o entendimento sobre a gravidade. Ô Percival, corta para mim, ô Percival, corta. Com o entendimento da gravidade vieram o entendimento de força, Percival, e as 3 leis de Newton. Com o entendimento da gravidade, Percival, vieram o entendimento de força e as 3 leis de Newton, Percival. Vê se pode isso, Percival. Na cinemática, estuda-se o movimento sem compreender sua causa, Percival. Como isso é possível? Mas na dinâmica, não. Na dinâmica, estudamos a relação entre a força e o movimento, Percival. Força. O que você acha que é força, Percival? Você acha que é o rapazinho que está lá na academia? Não, aquilo lá não é força, Percival. O conceito de força é algo muito intuitivo, Percival. Para compreendê-lo, pode-se basear em efeitos causados por ela, Percival. Mas como assim, Percival? Deixa eu te explicar, Percival. Calma. A aceleração faz com que o corpo altere sua velocidade quando uma força é aplicada. Entendeu, Percival? Próximo. Deformação faz com que o corpo mude seu formato quando sofre uma reação. Vê se isso é possível, Percival. Esse aqui é um pouco mais chatinho, Percival. Preste bem atenção. Força resultante é a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um corpo. Veja aqui, Percival, como na figura. Várias forças aplicadas a um corpo. Visto, Percival? Agora corta para mim aqui, Percival. Corta para mim. A força resultante será igual à soma vetorial de todas as forças. Mostra aqui no exemplo aqui. Corta para 12, Percival. Corta para 12. Terminando essa primeira parte de dinâmica, Percival, nós vamos entrar nas leis de Newton, Percival. As leis de Newton constituem os 3 pilares fundamentais do chamado mecânica clássica. Entendeu, Percival? Mecânica clássica. Clássica, Percival, nessas porcarias de funk que você fica ouvindo, não. Justamente por isso também é conhecido como mecânica newtoniana, entendeu? Newtoniana. Primeira lei de Newton, Percival. Corta para mim, Percival. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Quando estamos dentro de um carro e este contorna uma curva, eu estou te dando um exemplo, Percival, presta atenção. Nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que está submetido antes da curva, entendeu? Corpo indo vai permanecer antes daquela viradinha, Percival. Isto dá a impressão que se está sendo jogado para o lado contrário. O carro está indo para a direita, dá a impressão que você está indo para a esquerda, Percival. Isso porque a velocidade vetorial é tangente à trajetória, entendeu, Percival? Cortou? Cortou para mim, Percival? Percival, para deixar um exemplo para ficar mais claro, Percival. Na primeira lei de Newton, todo o corpo tende a permanecer em inércia, Percival. Entenda assim, Percival, o corpo quando está em repouso e em movimento retilíneo uniforme, o corpo tem aceleração igual a 0 e força resultante igual a 0. Entendeu, Percival? Então vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton nos diz o seguinte, Percival. Corta para mim, Percival. Corta para mim que isso é importante. Presta atenção, Percival. Sempre que houver força resultante, haverá aceleração. Entendeu, Percival? Quando aplicamos uma força em 2 corpos de massas diferentes, observamos que elas não produzem aceleração igual. Entendeu, Percival? Ficou difícil? Vou explicar, Percival. A segunda lei de Newton diz que força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Ou seja, a força é igual massa
vezes a aceleração. Entendeu, Percival? Corta pra mim aqui, Percival. Corta aqui, por exemplo, Percival. Para ficar mais claro, bota ali para todo mundo ver. Larga a mão de ser desunido, Percival. Vamos passar conhecimento. Corta. Percival, presta atenção, Percival. Percival, força é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo. Percival, então quer dizer que pode ter uma força para cima e uma para baixo, nós teremos força resultante? Não, Percival, se tem uma força para cima e uma para baixo, ela é nula, então o corpo está em inércia, então as forças têm que ser diferentes. Compreendeu, Percival? Tá entendido? Então vamos para a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, força de tração. Dado um sistema onde um corpo é puxado por um fio ideal, compreendeu, Percival? Por um fio, Percival, por um fio. Ou seja, que seja inextensível, flexível e tem massa desprezível, entendeu? Massa desprezível, Percival. Corta aqui para a imagem, Percival. Corta aqui para a imagem. Mostra a imagem para a galera, Percival. Você já estava lá já, né, Percival? Você já estava lá. Podemos considerar que a força é aplicada no fio, Percival, que por sua vez aplica uma força no corpo, Percival, qual a chamamos força de tração. Entendeu, Percival? Força de tração. Corta aqui de novo, Percival, para essa nova imagem. Vamos deixar bem claro para os nossos telespectadores. Percival, belezinha, Percival, volte para o seu lugar. Não queira aparecer, Percival. Princípio da ação e reação, Percival. Quando uma pessoa empurra uma caixa com uma força F, podemos dizer que esta é uma força de ação, Percival. Força de ação. Mas conforme a terceira lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força com módulo e direção igual, Percival. Módulo e direção igual, isso é importante. Não se esqueçam. E sentido oposto à força de ação. Essa é chamada força de ação. Percival, compreenda assim, Percival. Se você empurrou uma parede, ela vai te empurrar com a mesma força e o mesmo sentido. Entendeu, Percival? Indecente. E você, Percival, como que você estava lá, Percival? Assim, Percival, você estava morto, Percival. Aqui você quer ficar vivinho, Percival. Mas lá você estava assim, ó. Todo morto, Percival. Mas corta aqui pra mim, Percival. Vamos voltar para nossa aula que é mais interessante, Percival. Vou passar para vocês aqui algumas dicas sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz o seguinte: atuam sempre em corpos diferentes, Percival. Como eu dei exemplo, eu em uma parede, eu sou um corpo, a parede é outra. Um corpo só não é ação e reação, Percival. A força ela tem sempre módulo e direção iguais, Percival, mas sentidos opostos, Percival. Essas forças nunca se anulam, Percival. Compreendeu, Percival? Essas forças nunca se anulam. Se elas se anularem, ela entra em inércia. Compreendido, Percival? Presta atenção em mim, Percival. Você está morrendo de novo, Percival. Olha pra mim. Acorda, Percival. Acorda. Acorda. Vou te dar um tapa na orelha. Vamos lá, Percival. Vamos passar para o nosso estudo sobre força, Percival. Sobre força. Força-peso. Força-peso é a força com a qual a Terra atrai uma massa. Esse é um exemplo. Vamos dizer, força é o peso vezes massa é igual... Vamos lá, Percival. Percival, você tá aí no canto aí, Percival. Parece que tá morrendo. Eu vou te dar um pouquinho de força, Percival. Conhecimento sobre força, Percival. Peso, Percival. Peso. Peso é a força com a qual a Terra atrai uma massa. Então entenda-se o seguinte: peso é massa vezes a gravidade, que nós arredondamos para 10. Entendeu? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Compreendeu isso, Percival? Corta aqui para mim, Percival. Vamos para a próxima, Percival. Vamos falar de força normal, Percival. O que é força normal? É força em cima
de uma superfície que tem contato, Percival, se você entendeu, um objeto em contato com a mesa, existe força normal, a gravidade puxa para baixo, só quando ele está em contato, ele fica, cria-se uma força para cima. Entendeu, Percival? Facinho. Vamos para a próxima, Percival. Percival, olha para mim, Percival. Tá acabando, Percival. Não morra ainda, Percival. Volte para a luz. Volte, venha para a luz, Percival. Tração, Percival. Vamos falar sobre força-tração. É a força através de fios, Percival. Força através de fios. Mesmo fio, mesma tração, Percival. Desculpa aí, Percival. Eu peguei um pouquinho da sua doença. Acho que eu estou morrendo também, Percival. Mesmo fio, mesma tração. Vamos falar também um pouquinho de atrito. Atrito, temos dois tipos de atrito, Percival. Temos o atrito estático e o atrito dinâmico, Percival. Atrito estático, quando o objeto ele fica parado, Percival. Ele fica parado. E temos o atrito dinâmico, quando ele consegue andar, Percival. Tá compreendido isso, Percival? Muito simples, Percival. Agora venha comigo, Percival, que eu vou dar os exemplos. Vamos passar uns exercícios para vocês compreenderem um pouquinho melhor sobre as nossas aulas. Venha comigo, Percival. Corta, Percival, corta. Vamos lá, Percival, corta aqui para mim, Percival. Vamos para o exemplo, Percival. Vamos fazer um exemplo aqui da primeira lei de Newton, Percival. Um foguete no espaço pode se movimentar sem o auxílio dos propulsores, apenas por inércia, Percival. Hein, Percival? Hein? Você não sabe porque você fugiu da escola, Percival? É claro que sim, Percival. Quando os propulsores do foguete são desligados, ele continua seu movimento em linha reta e com velocidade constante, Percival. Como eu expliquei um pouco antes, Percival, o movimento retilíneo uniforme, ele não, a aceleração é igual a zero e a força resultante é igual a zero, Percival. Vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, um exemplo claro, os carros podem aumentar e diminuir sua velocidade graças à ação de forças, Percival, aplicada pelo motor e pelo freio do carro, respectivamente. Compreendido, Percival? Simples, fácil, pact, pum. Vamos para a terceira lei de Newton. Corta aqui para mim, Percival. Corta para mim. Ninguém quer ver sua cara feia não, Percival. Para se deslocar, o nadador empurra a água para trás e esta, por sua vez, o empurra para frente. Note que as forças do par, ação e reação, têm as características apresentadas anteriormente. Compreendeu, Percival? Percival, para ficar claro, quando eu te dou uma porrada, Percival, a minha mão sofre uma reação do seu nariz. Compreendido? Até mais.